paz do Senhor, meus queridos. Mais uma vez nos reunimos nesta Escola Bíblica Dominical para aprendermos um pouquinho mais da Palavra do Senhor. Nesse trimestre, estudando a nossa revista Betel Dominical, estudando Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Hoje, a nossa lição de número 9 fala sobre os Salmos de número 95, que fala sobre um chamado à adoração e um alerta. Nessa lição, o nosso comentarista, pastor Adriel, ele nos trouxe alguns objetivos, como mostrar que o Salmo é um convite à adoração, entender que o que é adoração verdadeira, muito nós erramos quanto à adoração, nós confundimos, às vezes fazemos algo que pensamos que é adoração e não é adoração, e nós vamos refletir sobre isso nesta lição de hoje. E, por último, alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus, muito atento à palavra de Deus. Muito bem. No texto de referência, o nosso irmão usou os Salmos de número 95, do versículo 1 ao versículo 10. Versículo 1, versículo 2, pula o versículo 4, vai para o versículo 1 e 2 e 3, pula o versículo 4, depois do versículo 8 ao versículo 10. Esse foi o texto de referência que o nosso comentarista usou. Mas você, querendo aí na sua casa, você pode ler todo este salmo, que é muito importante. Muito bem, querido. No comentário da nossa lição, nós queremos deixar nesse resumo para vocês o seguinte. Primeiro, o Salmo 95 é um convite à adoração. Ele começa dizendo o seguinte, no versículo 1, ele disse: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Esse convite que o salmista faz, ele conclama ou ele convida a todo o povo de Israel a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor. E é lógico que hoje, como leitores da palavra de Deus, esse convite ele vem até nós para adorarmos, um convite para nós louvarmos, para nós nos prostrarmos diante de Deus, para nós rendermos adoração ao nosso Deus, rendemos louvor ao nosso Deus. E dentro desta adoração, deste louvor que nós devemos apresentar ao nosso Deus, destacaremos algum ponto. Adorar a Deus, por quê? Por quê estamos adorando a Deus? É muito comum, quando a gente gosta de alguém, que a gente venera, vamos usar nos dias atuais, a gente vai seguir alguém, eu sigo fulano, enfim. A gente quer manter uma amizade, porque naquela pessoa tem alguma coisa que nos chama a atenção, naquela pessoa tem o seu comportamento, a sua maneira de ser, nos dá alegria em estar com ela. No caso dos internautas, no caso de pessoas que vivem aí nas redes sociais, a gente quer seguir alguém porque o que ele posta é interessante, ou ele é cômico, ou, enfim, ele nos transmite alguma coisa que a gente quer estar junto, mesmo que virtualmente, mas a gente quer estar junto. E nós adorarmos a Deus, por quê? Qual é o motivo que nos levam a adorar a Deus? É lógico, eu posso até expressar os meus motivos, porque eu adoro a Deus. Mas nós vamos tentar colocar algo em comum. Na nossa lição, nosso irmão abordou um ponto interessante. Ele está acima de todos os deuses. Quando nós falamos em adoração, nós estamos falando de uma reverência, nós vamos falar no segundo ponto sobre isso, nós estamos falando de uma reverência, de um respeito, de uma veneração a Deus, porque Ele é o único que deve ser adorado. E quando nós nos voltamos à adoração a Deus, nós nos
aproximamos de Deus por adoração, a gente tem que ter consciência disso, que Ele é o único Deus, que Ele está acima de tudo que se chamam deuses, de tudo que se colocam em um altar para ser adorado. Deus está acima de tudo. Então, toda adoração deve ser prestada a Ele. Todo o nosso louvor, toda a nossa dedicação, toda a nossa reverência, todo o nosso respeito deve ser voltado a Deus. São um dos motivos que nós devemos orar a Deus. É um dos motivos que o salmista apresenta no convite que ele faz à adoração. Um outro motivo que ele apresenta é o seguinte: porque nas suas mãos estão as profundezas da terra. No Salmos 24 diz que do Senhor é os céus, a terra, a sua plenitude, tudo que nele há, enfim, tudo é do Senhor. Então observamos bem. Se nós desfrutamos desta terra, se nós desfrutamos de alguma coisa nessa terra, se nós vivemos nessa terra, nós estamos vivendo em propriedade de Deus. Nós estamos sobrevivendo em propriedade de Deus. Nós estamos nos alimentando de propriedade de Deus. Nós estamos respirando um ar que faz parte da propriedade de Deus. Nós andamos sobre um chão que é propriedade de Deus. Enfim, tudo que nós temos, como fomos feitos do pó da terra, nós fomos feitos de algo que é propriedade de Deus. Então, ao adorar a Deus, nós devemos ter isso em mente, esse reconhecimento que do Senhor é os céus e a terra. Por isso ele é digno de adoração. O convite a adorar ao Senhor, ele está abrangindo tudo isso. Reconhecermos a grandeza dele, reconhecemos a soberania dele, reconhecemos o poder de Deus, reconhecemos a propriedade de Deus. Do Senhor é os céus e a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Tudo é de Deus. Por isso, ao adorarmos a Deus, devemos reconhecer a posição, ou buscarmos reconhecer a posição de Deus. Então, observamos bem. O Salmos 95, vamos recapitular. Salmos 95 é um convite à adoração. Mas essa adoração, ele nos apresenta que nós devemos ter um motivo. Por que estamos adorando? Eu estou adorando a Deus porque eu estava desempregado e ele me arrumou um emprego. É muito pouco. É ser muito miserável, é ser muito mesquinho. Eu estou adorando a Deus porque eu queria concluir a faculdade, consegui concluir a faculdade. Eu queria comprar um carro, É muito mesquinho. Tudo isso vai passar. Casamento vai durar 80, 100 anos, se durar, mas um dia a morte vai separar um do outro. Vai acabar. O carro, por mais lindo que seja, por mais atual que ele seja, ele vai, ano que vem ele já não é mais do ano, ele já está ficando velho. A casa vai ficando, vai precisar de reformas e coisas mais, e quando morrermos vai ficar aí para os filhos brigarem, para os herdeiros brigarem por causa disso. Agora, Deus, ele está acima de tudo isso. Então adoremos a Deus não pelo que ele pode fazer, mas sim pelo que ele é. Ele é Deus, onisciente, onipotente, onipresente, criador, está acima de tudo. E tudo que estamos desfrutando neste mundo é dele, é dele, é dele. Ele nos deu o privilégio e a oportunidade de poder desfrutar disso. Primeiro ponto do convite à adoração: reconhecermos quem é que estamos adorando. Caso contrário, estamos adorando a Deus como se fosse um ídolo. Não sabemos por que estamos adorando. Muitas pessoas adoram uma imagem porque contaram uma história daquela imagem e ela acredita naquilo ali, mas ela não tem nenhuma substância, ela não tem nenhum reconhecimento, nenhum poder naquilo ali que possa garantir a sua adoração. Caso contrário, para adorar você tem que saber por que você está adorando. Quem ele é? Quem é que você está adorando? Por que ele merece ser adorado? Esse é um primeiro ponto desse convite à adoração. Segundo
ponto interessante desta lição que o nosso irmão, pastor Adriel, trouxe a referência, é entendendo o que é adoração. Nós confundimos muito a adoração com o simples ato de cantar, com o simples ato de estar num culto, de participar de um culto. Muitos de assistir um culto. Muitos, infelizmente, liga essa adoração a esse ato. E muitas das vezes, com isso, nós se tornamos simplesmente um ativista e não um adorador. Porque a adoração ela vai muito além de um cântico. O conceito de adoração vai muito além de você participar de um culto. Vai muito além disso. O conceito de adoração está em reverenciar, humilhar-se diante do grande Deus, do grande eu sou. Primeiro nós dizemos, saber por que estamos adorando. E o que vamos fazer para adorar? Como vai ser essa nossa adoração? Observamos bem uma coisa. Adoração é um respeito, adoração é uma veneração, uma reverência que se presta a alguém. Eu vou usar o termo reverência não como adoração. Por exemplo, se eu me apresento diante de um juiz, eu tenho uma maneira de tratar, uma maneira de tratamento, de falar, Vossa Excelência, aquela coisa. É uma maneira de reverência àquela autoridade que eu estou diante dele. Mas se eu vou conversar com esse juiz fora do seu exercício, fora da execução do seu exercício como juiz, eu não tenho mais esse tratamento com ele. É você, é o senhor, se tenho uma amizade maior, a gente já vai, às vezes, até um apelido e coisas mais. E se eu vou conversar com esse juiz e eu não sei que ele é juiz, eu jamais vou reverenciá-lo como um juiz, porque eu nem sei que ele é juiz. Se eu for conversar com um médico e eu não sei que ele é médico, de repente eu vou conversar com ele sobre assunto de saúde, vou dar opinião dentro de assunto de saúde totalmente errada, mas eu não sei que ele é. Muitas das vezes nós adoramos a Deus de maneira errada, nós adoramos a Deus sem saber quem ele é. Nós reverenciamos a Deus, mas da nossa maneira, porque nós não sabemos quem é Deus. Nós não conhecemos a sua essência. Jesus ele nos convida a algo interessante para se adorar ao Senhor. Ele diz o seguinte, olha só, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Outra vez ele disse, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e cuidai de ter nela a vida eterna. Um dos pontos que o adorador precisa, um dos pontos que faz parte da adoração, da essência da adoração, é o conhecer quem estamos adorando. Eu quero agradar a Deus. Falo sempre isso com vocês, irmãos, aqui na congregação. A gente sempre fala sobre isso. Eu quero agradar a Deus. Eu tenho que saber o que Deus gosta. Aquele exemplo que eu dou, te convida alguém para vir. Eu convido alguém para vir à minha casa almoçar, eu recebo uma notificação, ó, fulano, uma pessoa importante, vai almoçar com você no domingo. Mas eu não conheço a pessoa, não sei o que a pessoa gosta. Então eu preparo o melhor prato que eu acho que a pessoa vai gostar. E de repente, justamente é aquele prato que a pessoa não gosta. Fiz com o maior carinho, com toda a dedicação, só que não valeu nada para a pessoa, porque a pessoa não gosta. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, recebi uma notícia que vai vir alguém muito importante na minha casa, pessoa muito influente, que todos gostariam de receber em casa, ele vai vir na minha casa almoçar. A primeira coisa que eu vou tentar fazer é entrar em contato com as pessoas próximas e procurar saber qual é o prato, o que ele gosta, o que essa pessoa gosta de comer, para eu poder agradar a pessoa. Assim é a adoração diante de Deus. Estamos, muitas das vezes, adorando a Deus com aquilo que ele detesta. E nós estamos achando que estamos adorando. Se formos ler o capítulo 1 de Isaías, nós vamos encontrar um texto que Deus diz assim para o povo de Israel, eu estou enojado.
com os vossos cultos, com as vossas solenidades, com as vossas luas novas, com as vossas festas. Estão pesando na minha alma. Por quê? Porque não havia compatibilidade entre o que eles faziam e o Deus que eles estavam adorando. Exemplo, o adorador, um dos pontos do adorador é ele ter comunhão com Deus. Ele ter santidade, vida de oração diante de Deus, vida consagrada diante de Deus. Não adianta eu chegar no culto e cantar uma afinação linda, cantar uma melodia que toca, porque a música toca no sentimento, a música toca na alma, faz a pessoa chorar. Isso é normal. Só que o que eu estou cantando não é para a pessoa, eu estou cantando é para Deus. Tem que tocar é o coração de Deus. Porque tocar o coração do ser humano, qualquer músico, cantor aí da vida aí, cantor da música secular aí, eles conseguem fazer isso. Quantos de nós evangélicos, não tem uma música lá de cantor qualquer, lá do mundo, que a gente, às vezes, um tempo atrás, ouvimos aquela música que marcou a gente lembra de alguma coisa. É normal. A música faz isso. Com o ser humano, com nosso sentimento. Mas o problema é que quando nós louvamos, nós estamos adorando. E nós não estamos adorando o homem, nós estamos adorando a Deus. O nosso louvor pode mexer com o coração do dono da gravadora, com do empresário, vai patrocinar, vai gravar CD, vai vender muito CD, todo mundo vai gostar. Hoje em dia, no caso que se faz pela internet, que eu não lembro nem o nome que se dá aí, mas vão se fazer a música lá, single, sei lá que dá o nome, perdoa se não for, eu não me ligo muito nisso, mas grava, bota lá uma musiquinha na internet, consegue tantas visualizações, faz um sucesso, arrebenta, estoura, beleza, tal, mas e com Deus? Se o negócio é adoração, é louvor, então o primeiro a ser impactado, a ser tocado, é o coração de Deus. Noé, quando ele desceu da arca, Deus irado com a humanidade, destruiu toda a humanidade com o dilúvio, mas quando Noé desceu da arca, a primeira coisa que Noé fez foi um altar, isto é, adorar a Deus. Quando aquele sacrifício que Noé estava oferecendo, aquele holocausto, aquela fumaça subiu, a Bíblia diz que aquilo chegou às narinas de Deus, e imediatamente Deus disse, nunca mais eu vou destruir o homem. Isso é tocar o coração de Deus. O nosso louvor, a nossa adoração tem que tocar o coração de Deus. Tem que mexer com o sentimento de Deus na minha expressão. Entenda bem essas palavras, sentimento de Deus. Mexer, isso é adoração. Mas para fazer isso eu tenho que ter comunhão com Deus. Porque como com a vida totalmente desprezível aos olhos de Deus, desprezando os preceitos de Deus, desprezando a palavra de Deus, eu vou adorar a Deus. Eu vou levar muitas das vezes para Deus aquilo que Deus acha que Deus diz, que Deus não acha, Deus diz, aquilo que para Deus é pecado, e eu estou fazendo como se fosse adoração. Por quê? Porque eu não conheço o Deus que eu digo que estou adorando. O povo de Israel, diz o profeta, ele foi destruído por falta de conhecimento. Então, o adorador, se quer agradar a Deus, tem que conhecer o Deus que nós queremos agradar. Temos que saber o que Deus quer, o que Deus gosta, o que Ele pede. O que Deus pede de nós? Muitas das vezes queremos fazer muito, achamos que a adoração, o conceito da adoração, é aquelas coisas volumosas. Isso são para o homem. A adoração para Deus é a coisa mais simples. Quer ver? Vamos dar um exemplo sobre isso. Quando Jesus estava lá no templo, observando as pessoas depositando as suas ofertas no gasofilácio, quando todo mundo chegava e colocava um montão, chegou a viúva, colocou 2 moedinhas. Jesus disse, esta é a única adoração através da oferta que foi recebida. Foi dela. Porque estava fazendo entre o seu ato e entre esta mulher, tinha um relacionamento, tinha relação com aquilo que estava fazendo. Não adianta eu louvar em santidade se a minha vida está imunda. Que adoração é esta? Primeiro Deus olha
para o adorador. Se não tem compatibilidade entre a adoração e o adorador, não tem como Deus receber. Conceito da adoração. Primeiro, conhecer. Tem que ter conhecimento. Adoração, você tem que conhecer. A forma de adorar, muitas das vezes criamos tantos obstáculos ou tantas invenções para adorar. A mulher samaritana, ela pergunta para Jesus: nossos pais disseram que tinham que adorar nos montes. Judeus dizem que é em Jerusalém, afinal. Adora onde? Jesus diz: a verdadeira adoração é feita em espírito e em verdade. A adoração tem que ser sincera. A adoração não aceita alegoria. A adoração não aceita enfeite. A adoração tem que ser sincera, feita com a alma. Eu estou glorificando a Deus porque eu estou adorando. Isso aí tem que ser da minha alma. Não pode ser porque o pregador mandou, porque o pastor falou para glorificar, não foi porque o pastor falou que tinha um anjo chegando e eu tô... Não. Tem que ser da minha alma. Isto é adoração, tem que sair de dentro, lá da alma. Porque Deus, Ele contempla a nossa alma. A adoração pode ser feita em que local? Os nossos irmãos no passado, como Abraão, Jacó, Isaac, os nossos irmãos do passado, os patriarcas, eles tinham um hábito de adoração doméstica. Abraão, cada lugar que ele chegava, junto com a família, ele edificava um altar. Ele fazia um altar para adorar o Senhor. Jacó, diversas vezes fez altar. Outros mais fizeram altar, sempre um altar de adoração. Alguns tinham na casa, no quintal da casa, altar para adoração, adoração doméstica. Muitas das vezes, a gente limita a adoração à igreja, ou ao templo, melhor dizendo. Acha que lá é o local de adoração. Estamos como judeus, tem que ser em Jerusalém. Muitas das vezes fazemos isso. Mas a adoração, ela tem que ser uma constância na minha vida. Jesus disse: nas minhas obras tem que haver adoração. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Uma maneira de adorar o Senhor. Adorar o Senhor com meus atos. Adorar o Senhor no meu dia a dia. Então não existe um local exclusivo para adoração. Sim, a igreja é um local, o templo é um local separado para que a adoração, o nome do Senhor seja perpetuamente ali adorado. Não é para show, não é para adoração. A igreja, o templo é para ele, mas a adoração na minha vida é uma constante. É trabalhando, é no ônibus, onde estiver, eu posso adorar o Senhor. Porque a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Tem que ser verdadeiro. Existe essa adoração, que nós acabamos de falar também, do templo, a adoração doméstica e a adoração pública. É quando reúne um grupo de pessoas para junto adorarmos ao Senhor. E é muito bom. Como é bom quando nós nos reunimos para adorar o Senhor. Então, vamos recapitular. Salmo 95, um convite à adoração. Todos adorar o Senhor. Adorar o Senhor por quê? Por que adoramos ao Senhor? E que tipo de adoração estamos oferecendo? A nossa adoração tem sido uma adoração sincera ou tem sido apenas uma apresentação? O nosso louvor é realmente louvor ou é simplesmente um show, um cântico? Estamos representando. Deus está olhando para dentro de nós. Para adorarmos, temos que saber quem estamos adorando e saber o que Ele quer, qual tipo de adoração que Ele quer. Adoração com santidade, adoração com sinceridade. Às vezes coisas simples, mas é uma adoração a Deus. Às vezes um gesto que nós fazemos, um copo d'água que damos a um servo do Senhor pelo fato dele ser servo do Senhor. Nós estamos dando porque ele é servo do Senhor, estamos fazendo para Cristo. Cristo está recebendo, como ele diz lá no capítulo 10, 28 de Mateus. Em verdade, vos digo que não perderá o seu galardão. Se for um copo de água fria que ele deu a um desses pequeninos que é discípulo, é uma adoração. Deus está recebendo.
A mulher, a Maria, ela entra no jantar, Jesus está sentado à mesa, ela pega o vaso de alabastro, quebra, uma adoração, entre aspas, caríssima. Mas nós vamos ver outras pessoas que simplesmente se curvaram diante de Jesus como uma mulher cananeia e o adorou, e ele recebeu. Então a adoração, ela vai, não tem valor adoração, não tem valor financeiro ou de sacrifício a adoração. A adoração, o valor dela é aqui dentro. É aqui dentro. Porque Deus, antes de olhar para a adoração, ele está vendo o adorador. Por isso cantamos, um adorador de verdade. Queremos ser um adorador de verdade. E o que? Como nós vamos adorar? O que vamos fazer para adorar? Quem eu estou adorando quer. Então eu preciso conhecer. E o adorador, ele tem que ter esse perfil: santidade, vida de oração, conhecimento da palavra. Adoração fora da palavra é um risco. Conhecimento da palavra sem vida de santidade também não passa de espiritualismo ou teoria. Voltando. Palavra sem espiritualidade, sem unção, sem santidade, é simplesmente teoria. Simplesmente teoria. Muita espiritualidade sem conhecimento da palavra, muito espiritual, mas sem conhecimento da palavra, é espiritualismo. Não passa disso. Tem que ter juntos vida de oração, sim. Santidade, sim. Conhecimento da palavra. Porque disse Jesus que aqueles que ouvem a palavra, não praticam, que não têm conhecimento da palavra, porque conhecer não é simplesmente falar, é viver santidade e palavra junto. É casa construída sobre areia, se não tem. Então precisamos, para adorar, precisamos ter esses aspectos na nossa vida. Ouvir a voz de Deus. Ouvir. O que Deus exigiu, o que Deus pediu. Davi, por ele um dia ficar despercebido, esquecer um pouquinho o que Deus tinha falado, ele estava fazendo algo excelente, levando a arca, e aconteceu que houve um velório. Ao invés de festa, houve um velório. Por quê? Porque ele deixou de ouvir, isto é, praticar aquilo que Deus tinha ordenado. Muitos danos que nós sofremos na vida, às vezes até estava achando que estavam adorando. E não deu nada certo. Por quê? Porque nós deixamos de ouvir o que Deus estava falando. Deus tem mais prazer de que o obedeça do que se sacrifique. Muitas das vezes nós sacrificamos muito e não obedecemos nada. Por isso, sofremos dano. Então, meus queridos, atentamos para isso. Deus está nos convidando a adorá-lo. Deus está nos convidando a nos colocar, nos prostrarmos diante dele. Exaltarmos em toda a nossa vida. Durante esse período de quarentena, tivemos tempo, muito tempo, para adorar o Senhor. E espero que a Netflix, que as redes sociais, que os canais de TV que se abriram para quem ficava em casa, que os entretenimentos que foram lançados de programação televisiva, de programação de redes sociais, não tenha tirado de nós o tempo que nós tivemos para adorar. Muitos de nós ficamos em casa. Botamos tantos versículozinhos nas redes sociais. Falamos tanto em oração. Divulgamos tanta coisa. Espero que cada um de nós, que eu tenha aproveitado bastante esse tempo para adorar a Deus. Porque muitas das vezes o meu trabalho não permite, a correria do dia a dia, às vezes me tira um pouco do tempo. Mas nesse período tivemos tempo. E agora que aparentemente parece que as coisas vão começar a liberar, vai começar a voltar, entre aspas, ao normal,
a correria talvez vá voltar e que a gente não espere o mal chegar na nossa casa para a gente se lembrar que perdemos tempo e não adoramos ao Senhor. Então eu espero. Mas se você, se eu, se nós ainda não fizermos, hoje ainda dá tempo de buscarmos ao Senhor quando se pode achar. E nos voltarmos para a adoração a Deus. Adoração sincera, sem presença, sem querer apresentar, sem querer aparecer. Deus não precisa que coloquemos o que estamos fazendo na rede social para Ele saber o que estamos fazendo. Deus não precisa que você bote foto de você de joelho orando para Deus saber que você está orando. Deus não precisa de que você bote foto, você doando uma bolsa de compra para Deus saber que você está fazendo solidariedade, que você está fazendo, amando o próximo. Deus não precisa disso. Isso daí é coisa para os homens e é desobediência à palavra de Deus. Porque a Bíblia manda fazer isso tudo em oculto, para que Deus nos abençoe publicamente. Deus nos abençoe, tenham um bom domingo. Logo mais, às 18 horas, nós estaremos adorando o Senhor na nossa congregação, em nome de Jesus. E já estamos bem devagar, mas já voltando os cultos ao normal. Você que está sentindo desejo de vir adorar o Senhor, não faz parte do grupo de risco, você que não está naquela idade, melhor idade, aí chegando na melhor idade, já que faz parte do grupo de risco, você que não tem nenhuma doença pré-existente, não está com nenhum sintomas, venha para o culto adorar o Senhor se você se sentir seguro. Você não é obrigado, tá? Adoração ao Senhor é liberal. Adora se você quiser. Deus não exige ninguém que adore. Agora, se você vai adorar, Ele quer que você faça o melhor. Ele quer receber o melhor. Isso sim. Então, se você quer ir, bota sua máscara, pode ficar com a sua máscara sem nenhum problema. Você pode assistir o culto todinho de máscara, ou cultuar, perdão. Se assistir o culto, temos que tirar isso do nosso vocabulário. Você pode cultuar com a máscara, não tem nenhum problema. Ninguém vai ficar rindo de você, até porque isso já é uma normalidade. Você pode ir, tem o álcool gel, você passa o álcool gel, não precisa ficar apertando a mão de ninguém, porque agora a parte do seu agora está sendo com o cotovelo. Então, sentar distantes um do outro, mas nós vamos estar cultuando a Deus, porque às vezes nós descuidamos. Às vezes a gente, nesse período, fomos ao mercado, fomos ao banco, fomos aqui, fomos ali, fomos aqui, e às vezes distraímos-nos um pouquinho. Então nós estamos trabalhando, a obra de Deus continua, e nós esperamos por vocês, em nome de Jesus.